Sejam todos bem-vindos. Pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula. Falaremos nesta aula a respeito dos sistemas pneumáticos, onde nós abordaremos sobre compressores, válvulas e controles e atuadores e tipos, tá? Dentro da nossa aula, vamos tentar resumir isso tudo. As aulas que eu vou colocar posteriormente vão estar falando sobre todos esses assuntos. Foram aulas de turmas anteriores, então desconsiderem um boa noite, porque foi uma aula à noite, mas aulas bem construídas, abordando sobre todo o tema. Então gostaria de convidar vocês a poderem assistir. Elas consomem aí o nosso horário de 1 às 4. E esse vídeo de abordagem de compressores eu procurei fazer de uma maneira resumida para que não ficasse tão prolongado. Então, por favor, assistam e sejam muito bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Produção, preparação e distribuição. Compressores. Filtros de ar comprimido. Secadores de ar. Redes de distribuição. Vazamentos. Assuntos desta aula: Aula 2 Pneumática. Turbocompressor de fluxo radial. Turbocompressor de fluxo axial. Compressores de parafuso. Compressor rotativo ROTS. Compressor alternativo de pistão de simples efeito. Compressor alternativo de pistão de duplo efeito. Resfriamento a água. Resfriamento a ar. Elementos de produção de ar comprimido. Pneumática. Elementos de produção de ar comprimido. Compressores. Compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão, exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Os compressores classificam-se em 2 princípios de trabalho: deslocamento positivo, deslocamento dinâmico. Deslocamento positivo. Pneumática. Compressores. Deslocamento positivo. Baseia-se fundamentalmente na redução de volume. O ar é admitido em uma câmara isolada do meio exterior, onde seu volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão. Quando uma certa pressão é atingida, provoca a abertura de válvulas de descarga, ou simplesmente o ar é empurrado para o tubo de descarga durante a contínua diminuição do volume da câmara de compressão. Deslocamento dinâmico. A elevação da pressão é obtida por meio de conversão de energia cinética em energia de pressão, durante a passagem do ar através do compressor. Este ar é acelerado pela alta rotação da turbina rotor do compressor. Pneumática. Tipos de compressores: pneumática de embolo linear de pistão, de membrana, turbocompressor, turbina radial, turbina axial, rotativo, parafuso, de palheta. Tipo: ROTS, pneumática. Turbocompressor de fluxo radial. O ar é acelerado a partir do centro de rotação, em direção à periferia, requerem altas velocidades de trabalho 334 a 1667 rps. As pressões influenciam no seu rendimento. Difusor é uma espécie de duto que provoca diminuição na velocidade de escoamento de um fluido, causando aumento de pressão. Pneumática. Turbocompressor de fluxo axial. Há modelos de compressores em que o escoamento do gás é paralelo ao eixo, chamados compressores axiais. A diferença construtiva e de aplicação entre os 2 tipos é bastante perceptível. Os compressores axiais são adequados, em grandes vazões e cuja pressão de descarga não é tão alta, até 30 bar. Embora seja possível obter taxas de compressão 2 vezes superiores a dos compressores centrífugos, em uma mesma carcaça.
Compressores de parafuso. Pneumática. Compressores de parafuso. Este compressor é dotado de uma carcaça onde giram dois rotores helicoidais em sentidos opostos. Um dos rotores possui lóbulos convexos, o outro uma depressão com cavição denominados, respectivamente, rotor macho e rotor fêmea. O ar à pressão atmosférica ocupa o espaço entre os rotores e, conforme eles giram, o volume compreendido entre os mesmos é isolado da admissão. Em seguida começa a decrescer dando início à compressão. Esta prossegue até uma posição tal que a descarga é descoberta e o ar é descarregado continuamente, livre de pulsações. Compressor rotativo Rhodes. Pneumática. Compressor rotativo Rhodes. Compressor rotativo Rhodes, êmbolo rotativo, são máquinas de rotação de dois eixos. Uma engrenagem síncrona assegura o movimento livre sem contato dos eixos. Para evitar perda de pressão e para garantir o máximo em desempenho, a folga, e a distância à parede da carcaça, são mantidas o menor que possível, como no compressor helicoidal. Áreas de aplicação: pressurização de estações de tratamento de esgoto, circulação de gás, alta pressão, produção de aço, exploração de gás, compressor rotativo Rhodes. Pneumática. Compressor rotativo Rhodes. Sua vazão praticamente não varia com a pressão na linha, tornando a instalação menos suscetível a entupimentos pela manutenção da velocidade de transporte independentemente da carga de material. Os compressores tipo Rhodes são compressores de baixa pressão, que são muito utilizados em transportes pneumáticos e na sobrealimentação dos motores diesel. Estes compressores apresentam um rendimento volumétrico muito baixo, mas em compensação o rendimento mecânico é elevado. No entanto, a principal vantagem destes compressores é a sua grande robustez, o que permite que rodem anos sem qualquer revisão. Compressor rotativo de palhetas. Pneumática. Compressor rotativo de palhetas. Trata-se de um rotor que gira no interior de uma carcaça acionado por um motor elétrico ou de combustão. O rotor está excêntrico à carcaça e apresenta palhetas ao seu redor que podem deslizar em guias como mostrado na figura. Compressor rotativo de palhetas. Pneumática. Compressor rotativo de palhetas, compressor de membrana. Pneumática. Compressor de membrana. E um equipamento que emprega a flexão de uma membrana de borracha ou silicone para comprimir o ar, impedindo o contato do ar com as partes móveis do equipamento, um fator essencial a fim que não haja a contaminação do ar com os fluidos lubrificantes do compressor. Aplicações como no caso de pintura de automóveis e pulverização de tintas, a compressão de gases tóxicos ou explosivos, devido ao fato de que o atrito entre metais é quase nulo. Compressor de membrana. Pneumática. Compressor de membrana. Compressor alternativo de pistão de duplo efeito. Pneumática. Compressor alternativo de pistão de duplo efeito. Pneumática. Compressor alternativo de pistão de simples efeito. Este tipo de compressor leva este nome por ter somente uma câmara de compressão, ou seja, apenas a face superior do pistão aspira o ar e comprime. O pistão está ligado diretamente ao virabrequim por uma biela. Este sistema de ligação é denominado tronco, que proporciona um movimento alternativo de sobe e desce ao pistão, e o empuxo é totalmente transmitido ao cilindro de compressão. Compressor alternativo de pistão de duplo. Pneumática. Compressor alternativo de pistão de duplo efeito ou compressor tipo cruzeta. Este compressor é assim chamado por ter duas câmaras, ou seja, as duas faces do êmbolo aspiram e comprimem cilindros, cabeçotes. Pneumática. Complementação sobre os compressores. Cilindros, cabeçotes são fabricados,
geralmente, em ferro fundido perlítico de boa resistência mecânica, com dureza suficiente e boas características de lubrificação devido à presença de carbono sob a forma de grafite. Pode ser fundido com aletas para resfriamento com ar, ou com paredes duplas para resfriamento com água. Usam-se geralmente o bloco de ferro fundido e camisas de aço. A quantidade de cilindros com camisas determina o número de estágios que podem ser. Pneumática. Complementação sobre os compressores. Complementação sobre os compressores. Pneumática. Complementação sobre os compressores. Êmbolo, pistão. O seu formato varia de acordo com a articulação existente entre ele e a biela. Nos compressores de simples efeito, o pé da biela se articula diretamente sobre o pistão e este, ao subir, provoca empuxo na parede do cilindro. Em consequência, o êmbolo deve apresentar uma superfície de contato suficiente. No caso de duplo efeito, o empuxo lateral é suportado pela cruzeta e o êmbolo é rigidamente preso à haste. Os êmbolos são feitos de ferro fundido ou ligas de alumínio. Remove o calor gerado entre os estágios de compressão, visando pneumática. Sistema de refrigeração dos compressores. Resfriamento intermediário. Remove o calor gerado entre os estágios de compressão, visando manter baixa a temperatura das válvulas, do óleo lubrificante e do ar que está sendo comprimido. Com a queda de temperatura do ar, a umidade é removida. Aproximar da compressão isotérmica, embora esta dificilmente possa ser atingida, devido à pequena superfície para troca de calor. Evitar deformação do bloco e cabeçote, devido às temperaturas. Aumentar a eficiência do compressor. Pneumática. O sistema de refrigeração compreende duas fases. Resfriamento dos cilindros de compressão. Resfriamento do resfriador intermediário. Um sistema de refrigeração ideal é aquele em que a temperatura do ar na saída do resfriador intermediário é igual à temperatura de admissão deste ar. O resfriamento pode ser realizado por meio de ar em circulação, ventilação forçada e água, sendo que o resfriamento à água é o ideal porque provoca condensação de umidade, os demais não provocam condensação. Pneumática. Refrigeração à água. Pneumática. Resfriamento à água. Os blocos dos cilindros são dotados de paredes duplas, entre as quais circula a água. A superfície que exige um melhor resfriamento é a do cabeçote, pois permanece em contato com o gás ao fim da compressão. No resfriador intermediário empregam-se, em geral, tubos com aletas. O ar a ser resfriado passa em torno dos tubos, transferindo o calor para a água em circulação. Pneumática. Resfriamento à água. Esta construção é preferida, pois permite maior vazão e maior troca de calor. A água utilizada para este fim deve ter baixa temperatura, pressão suficiente, estar livre de impurezas e ser mole, isto é, conter pouco teor de sais de cálcio ou outras substâncias. Pneumática. Resfriamento a ar. Compressores pequenos e médios podem ser resfriados a ar em um sistema muito prático, particularmente em instalações no ar livre ou onde o calor pode ser retirado facilmente das dependências. Nestes casos, o resfriamento a ar é a alternativa conveniente. Existem dois modos básicos de resfriamento por ar. Circulação. Os cabeçotes são aletados e as polias de transmissão funcionam como hélices. Ventilação forçada. A refrigeração interna dos cabeçotes e resfriador intermediário é conseguida através de ventilação forçada, ocasionada por uma ventoinha, obrigando o ar a circular no interior do compressor. Então, pessoal, essa foi a aula de compressores, onde nós pudemos entender sobre deslocamento positivo e outros tipos de compressores. Espero que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida, nós estamos aqui online para sanar qualquer assunto que vocês não tenham pegado bem.
Por favor, assistam os outros vídeos, estão postados na plataforma. E é um prazer, mais uma vez, falar com vocês, que vocês possam assistir todo o conteúdo, ainda que possa ser um pouco delongado. Esse foi um conteúdo mais rápido de ser visualizado, mas é importante para todos nós, tá? Próxima aula, a gente vai fazer a aula prática lá no laboratório, tá bom, pessoal? Então, usem máscaras, estejam atentos, tá? Com o uniforme da escola, usem calça, jeans, tênis, tá bom? Para que todos nós possamos ter uma aula tranquila, sem que ninguém venha estar restrito a estar dentro do laboratório. Um abraço a todos.